Edição das 6 de volta para falar mais uma vez sobre essa manifestação dos servidores do Rio. Os servidores invadiram a Assembleia Legislativa, depois acabaram desocupando, tudo por conta de um protesto contra cortes de gastos. Esse projeto vai ser votado pelos deputados. Vamos então saber como o governo do Rio de Janeiro avaliou essa manifestação, que foi a maior manifestação até agora, desde que esse pacote de medidas foi anunciado. O Pedro Neville está ao vivo com o Leonardo Spíndola, que é o secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro. Pedro, boa noite para você. Como é que o governo está vendo aí esse protesto? Um protesto que passou um pouco do nível do razoável, né? Pois é, Leilani, boa noite a todo mundo que acompanha a Globo News. A gente está com o secretário Leonardo Spíndola, da Casa Civil do Rio, e eu pergunto a ele justamente isso. O governo do Rio já esperava essa reação? Como é que você observou esse protesto hoje na Alerj? É natural reação quando se manda um pacote de medidas, realmente são duros, mas eles são fundamentalmente necessários para que o Estado do Rio de Janeiro possa sair da crise que se encontra. O que o pacote busca, na verdade, é um equilíbrio fiscal entre as despesas do Estado e as receitas, que hoje está completamente desequilibrada. O que a gente quer é preservar o servidor público, aposentado e pensionista, para que ele tenha previsibilidade de que ele receberá o seu salário, a sua aposentadoria e a sua pensão no prazo determinado. Hoje a gente vive um cenário de total incerteza. É claro que as manifestações democráticas são positivas, fazem parte do processo. O que a gente não pode permitir é vandalismo, quebradeira. Isso sim é coisa de polícia e do judiciário. O procurador-geral Marfan Vieira, que inclusive estava aqui, criticou o presidente do Tribunal de Justiça também esse pacote de medidas, dizendo que, por exemplo, corta programas sociais, pessoas que estavam recebendo aluguel social, porque moravam em área de risco, vão deixar de receber, que isso seria inconstitucional. Como é que você diz? O governo do Estado tem respeito absoluto e irrestrito pelas instituições do Estado do Rio de Janeiro. Ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, a relação é de altíssimo nível e de total respeito. As críticas fazem parte do processo democrático. O que o governo aponta é que as medidas, apesar de duras, elas são fundamentais e necessárias para que a gente possa sair da crise e do estado de incerteza no qual as finanças se encontram atualmente. Sobre esses 30%, que agora vai ser a carga tributária em relação à Previdência, muita gente diz que é muito duro esse corte. Vocês têm como negociar isso? Sem dúvida, as medidas são duras. A Assembleia Legislativa, obviamente, pode aperfeiçoar as mensagens que são encaminhadas pelo Poder Executivo. Haverá um amplo debate na Assembleia, que são os representantes do povo, mas as medidas foram colocadas dentro de um fluxo de caixa que permitirá ao Poder Executivo pagar salários, aposentadorias e pensões. É claro que o debate democrático entre Poder Executivo, Assembleia Legislativa, os sindicatos que representam as diversas categorias de servidor público, pode ser que frutifique alguma ideia que venha a solucionar a questão. Mas a medida apresentada pelo Poder Executivo é aquela que nos dá previsibilidade para pagamento das contas do Estado. O governador disse ontem no Estúdio I que não há um plano B. O que acontece então se a Alerj não aprovar ou se ainda aprovar e a Justiça entender que é inconstitucional? O que acontece? Nós teremos um cenário de grande incerteza, de grande dificuldade. O que a gente quer com a apresentação do pacote é justamente minimizar isso, evitar que a gente caia num colapso social no Estado do Rio de Janeiro. Por isso, medidas duras, mas necessárias para que a gente possa ter um Estado do Rio de Janeiro equilibrado, que é o que todo mundo quer. Todos os meses a gente vem vendo que os servidores recebem em dias alternados, não tem muita previsibilidade. Sobre hoje, tem alguma previsão? Já tem dinheiro para pagar até quando os servidores? É bom que a gente diga que, apesar de toda a dificuldade pela qual o Estado do Rio de Janeiro vem passando no ano 2015, no ano 2016, os servidores estão com seu pagamento absolutamente em dia até novembro de 2016. Tivemos várias dificuldades, mas o servidor teve seu salário pago, sua aposentadoria paga e sua pensão paga. O que a gente tem para o futuro, a Secretaria de Fazenda vai estar se posicionando ao longo das próximas semanas para anunciar a questão do 13º e do salário de dezembro. Bom, muito obrigado, então, pela atenção, pela entrevista. Leilani. Muito obrigada, agradece ao secretário, obrigada, Pedro. A verdade é que algumas pessoas no Rio de Janeiro já estão vivendo uma situação de colapso social, não há dúvida nenhuma disso.